Daqui a pouco, executivo moda masculina, nosso programa para aquecer vocês nesse friozão que está fazendo aí fora. Depois da sopa, a abertura, um cafezinho, ó. Delícia. Cafezinho aqui no Café da Tribuna para ter o prazer de ter ao lado um grande amigo, Lupicínio Rodrigues Filho. Lupinho, filho do grande Lupicínio Rodrigues. Tudo bem, Lupinho? Tudo bem, Clóvis. É um prazer sempre estar contigo. Fazia horas que não nos encontrávamos, né? É verdade. Tu fechou se acaso você chegasse, casa que eu ia toda semana, e aí a gente perdeu o contato. Né? É verdade. A gente tinha o prazer de se encontrar mais seguidos, né? O pessoal continua cobrando. Será que o Lupinho não vai trazer de volta uma casa maravilhosa? Tipo, se acaso você chegasse... Tinha um projeto também para colocar toda a vida do Lupicínio Rodrigues num site. Como é que estão as coisas? No site a gente construiu algumas coisas, né, Clóvis? Está saindo bastante coisa do pai no site. Qual é o endereço? Bota Lupicínio Rodrigues, vai entrar na tela uma série de coisas que a gente já fez lançamentos lá, que estão como se diz, bombando na... Mas à noite, por enquanto, nada. À noite, por enquanto... Eu acho que nós devemos instalar um teatro com bar, não um bar como nós tínhamos. Vou inverter. Interessante. Eu vou inverter. E eu estou procurando local já. Porque o bar, ele não é que não tenha afluência, o bar nos trazia um sério problema. Nós queríamos trazer shows grandes e não podíamos. E no teatro você pode, como tem lá o Teatro Rival em São Paulo, como tem o Teatro Banco do Brasil lá o Teatro Rival no Rio. Aí seria um teatro temático, não? Um teatro temático. Com o foco do Lupicínio Rodrigues. Com o foco do pai e os demais autores aqui do Sul, como Teixeirinha, como o Rubens Santos, o Alcides, a turma toda nossa aqui do Sul, né? Elis Regina. A Elis, e buscando essa área musical. Eu fiz questão de convidar o Lupinho para vir ao nosso programa, porque na sua casa, se acaso você chegasse, que estava instalada e fazendo muito sucesso e que era uma referência em Porto Alegre, em todo o Brasil, muitas e muitas vezes esteve presente Calbi Peixoto, que era um amigo particular do Lupinho. E nessa semana e nesses últimos dias muito se falou, muito se homenageou Calbi Peixoto, que é uma coisa muito bonita. Só que eu acho que essas homenagens deveriam ser feitas enquanto ele estava vivo. Por que não lembram, por que não homenageiam, por que não saúdam, por que não consagram? Consagrado ele já estava, enquanto vivo. Depois que morreu, é jornal nacional, é aqui, ali, acolá, em todas as partes, é Conceição, bastidores, enfim, toda a vida de Calbi Peixoto, que é linda, maravilhosa, uma grande trajetória. Agora, o Calbi realmente esteve na tua casa várias vezes. Diversas vezes. Não só lá no Se Acaso, como esteve várias vezes lá em casa, porque ele gostava muito da Lenita, que ainda minha querida amiga, minha querida companheira, e numa das últimas vezes que eu tive com ele, dizia: a loira, Lupe, como é que vai? Digo, tá bem, tudo em ordem, tudo em paz. E ele, sempre que vinha a Porto Alegre, sempre que estava aqui no Sul, telefonava-me e eu tinha o grato prazer de buscá-lo no aeroporto e se serená-lo aqui dentro da cidade. Calbi era uma figura ímpar na música popular do Brasil. Ele era da época em que os cantores tinham que ter voz, muita voz, tipo Nelson Gonçalves, Vicente Celestino, Aguinaldo Raiol. Era mais ou menos assim, ó, se estivesse fazendo um espetáculo e faltasse luz, o microfone ficava de lado, porque a voz continuava, não era assim? Era verdade. A voz era, além de ser inconfundível, né? Além de ser inconfundível. Daquela voz mais bonita do Brasil. Uma das vozes mais bonitas do Brasil. E, sobretudo, que ele soube criar um repertório em que só ele, Calbi Peixoto... Quando você fala em cantar Conceição, eu me lembro. Quem mais gravou? É marca registrada. Quem mais gravou Conceição? Eu acho que pouca gente gravou, ficou marca acho que mais ninguém. Mais ninguém. É marca registrada do Calbi. Do pai ele gravou, por exemplo, ele gravou Vingança, gravou Esses Moços, gravou Cadeira Vazia, gravou Nunca, gravou Ela Disse-me Assim. Vingança, um pedacinho. Entra, meu amor, fica à vontade, diz com sinceridade. Cadeira Vazia, Vingança. Vazia. Essa hora do dia a gente não faz a associação. Mas, voltando ao repertório do Calbi,
é como tu pegares o repertório do Jamelão. Quando tu te lembra do Jamelão, em Ela disse qualquer assim. lugar do Brasil, tu te lembra do Ela Disse-me Assim, o Jamelão cantando. Tenha pena de mim, vai embora. Quando tu te lembra dos baianos cantando, tu te lembra do Caetano cantando Felicidade. Então criaram-se certas brechas na música em que o pai deixou este veio que está sendo muito bem conduzido na música popular brasileira por esses artistas que gravaram a música do pai. E a obra do pai, ela não se passa, ela vai permeando o tempo, ela vai entrando dentro do tempo e continua partilhando desde a época lá de Dalva de Oliveira, de Francisco Alves, de Dircinha Batista, de Agnaldo Raiol, Ângela Maria, Ângela Maria, o Erivelto Martins, enfim, toda aquela turma que fazia aquele cast na música popular brasileira dos anos 30, 40, 50, 60, que foram grandes nomes da música popular brasileira que se eternizaram neste hall da música popular o Calbi brasileira. Peixoto sempre teve uma vida pessoal muito fechada, muito privada. Pouco se soube do Calbi Peixoto, se ele teve namorada, se ele teve noiva, se ele foi casado. Pouco se sabia da vida dele, né? O Calbi era uma pessoa muito intimista. Tímida? Tímida. Ele gostava muito dos amigos dele, gostava muito de conviver particularmente com os amigos dele, gostava muito de curtir a família. O prazer dele era sentar lá em casa e conversar, bater papo, tomar um bom vinho, servir-se de uma boa refeição. Ele era muito intimista, assim como quando nós nos encontrávamos lá em São Paulo, afora irmos aos shows dele em que lá estávamos, encontrá-lo dentro da sua casa, com a sua irmã, com seus parentes, que ele respeitava muito a família dele e a família da qual ele tinha o prazer de conviver. Era uma família de músicos, né? O irmão era músico, o outro irmão era... Um pianista, outro trompetista. Exatamente, é uma família... E a minha irmã também, que uma família de músicos. Agora, ele esteve no Se Acaso Você Chegasse, qual foi a última vez? Eu fechei o Se Acaso faz 2 anos, vai fazer 2 anos agora em agosto. Teve um pouco antes de nós fecharmos, quando ele esteve aqui em Porto Alegre, teve... E ele era um cara muito exigente, assim, o camarim dele tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, aquele outro? Não mesmo, sentava lá comigo como a gente está sentado aqui na mesa. É mesmo? E não tinha essa coisa de, Lupe, eu tenho que ficar lá no fundo e tal, não deixa ninguém chegar perto de mim. Pelo contrário, ele tinha o maior carinho, o maior respeito, maior admiração, maior sobriedade em atender as pessoas que vinham a ele pedir, tirar uma foto, fazer uma selfie, pedir um autógrafo. E era uma pessoa, era um homem que era um gentleman, como artista e como pessoa humana. Ele ultimamente estava fazendo homenagens a grandes cantores, como por exemplo Roberto Carlos. Ele gravou um disco com as músicas do Roberto Carlos. O Roberto Carlos não fez essa concessão para ninguém. Nenhum cantor brasileiro conseguiu gravar um disco inteiro com as músicas do Roberto Carlos, a não ser o Calbi Peixoto. É uma concessão que o Roberto Carlos fez para o meu programa uma vez. Ele gravou uma vinheta, ele mesmo me disse, não grava para ninguém. Gravou uma vinheta identificando alô amigos, aqui fala Roberto Carlos, esse é o programa Ritmo 20, Cláudio Dias Costa. Então o Calbi estava fazendo essas homenagens, gravou uma homenagem a Roberto Carlos, depois Frank Sinatra, e estava com o disco pronto para homenagear Dick Farney, que era um ídolo dele. Aí tu falou uma loira, me lembrei do grande sucesso do Dick Farney, uma loira. Quem não teve uma loira, né? Uma loira é um frasco, um poema, é um gosto de champanhe, né? Eu tentei, inclusive, Clóvis, no centenário do pai, que deu-se há pouco mais de 2 anos atrás, ver se o Calbi gravava um CD com as músicas do pai. E aí não conseguimos compor, não o CD e não que ele não quisesse, porque a agenda dele não fechava, não tinha como. Graças a Deus ele teve um período difícil, mas ele estava em ascensão agora. Difícil em quê? Em sucesso, em popularidade, em quê? Os compositores
e os artistas têm as linhas altas e baixas, né? Os tons menores e os tons maiores, né? E houve uma época em que ele caiu nesse tom menor e não estava sendo chamado para shows e teve ficou lá, tanto é que foi cantar no bar da filha do Nelson, né? E no bar da Brahma, né? Todas as segundas-feiras, já pelas dificuldades que haviam. Até que o grande Chico Buarque de Holanda compôs Bastidores. Aí foi uma injeção, né? Foi uma injeção, aí levantou. Mas o Calbi nunca deixou de ser uma grande voz dentro da música popular brasileira e dentro da música internacional que o Brasil representa. O Calbi representava isso lá fora, né? Agora, uma coisa que preocupa o público é que esses grandes cantores, principalmente na faixa de 70, tipo Bete Carvalho, Elza Soares, Calbi Peixoto, o Calbi estava cantando sentado, fazendo um show para 1.500 pessoas, ele sentado no palco. O Calbi não se movimentava, não caminhava, por que sentado? Ele está com um problema de locomoção, ele não se locomovia mais, ele ficava sentado, mas ele tinha fisioterapeutas que o atendiam diariamente para que ele fizesse essa fisioterapia de não só permanecer sentado. Evidentemente que um palco, você sabe muito bem, que ele não é que eles não caminhem, não é que eles não possam caminhar, mas o palco, por si só, ele exige muito do intérprete, do muito tempo em pé, né? Muito tempo em pé. E o Calbi era uma pessoa que mantinha altivez, como também o é a Elza Soares. Do alto do seu 1,90 m, né? Imagina o Calbi de bengala ou de muleta, jamais iria fazê-lo. Assim como a Elza também não admite. No caso da Elza, a Elza Soares esteve muito perto do Lupinho, agora nos 100 anos, em homenagem ao grande Lupicínio Rodrigues. Ela veio a Porto Alegre, ela está se apresentando sentada. É o mesmo problema que ela tem? Esse problema. A Elza caiu de um palco. Aí começaram os problemas. Aí começou os problemas. O Aguinaldo Raiol esteve em Porto Alegre e caiu na entrada do palco. Quebrou o tornozelo e ficou meses com o tornozelo quebrado. Então, o que acontece? Há uma dificuldade, porque sempre que vai se entrar dentro de um palco, tu conhece bem, os amigos conhecem, ali que você sai da coxinha e vai entrar no palco, há um breu. A gente não consegue enxergar nada, né? Não vê nada. E principalmente que você vai concentrado naquilo que você está pronto e apto a cantar. Existe uma modificação entre o ser e aquele que vai se apresentar. A gente, no nosso dia a dia, é uma coisa. Quando tu vai subir no palco, tu te prepara todo com uma outra forma, uma outra luz, né? E ele caiu e quebrou o pé. Ficou meses parado porque tinha quebrado Aguinaldo o pé. Raiol. Aguinaldo Raiol, que tinha quebrado o pé. A mesma coisa aconteceu com a Elza, que teve um problema. E o que se dá? Hoje eles já estão pondo uma sinalização para a gente que nos dá essa marcação, desde o caminho, tipo uma pista de aterrissagem, né? Para que você vá pelo caminho aquele sinalizado e não tenha problemas, né? É mais ou menos como os grandes cantores fazem, ou faziam, que agora tem teleprompter, botavam a letra da música no chão e cantavam: eu te proponho, nós nos amarmos. Agora tem os teleprompter, agora não precisa. Não precisa. Agora o teu pai, por exemplo, também teve uma longa estrada e durante muito tempo, ao longo da sua idade, eu não sei com que idade ele faleceu. Pai 58. 58, então ele não chegou nos 70. Ele permaneceu ativo até o final, né? Em termos assim de cantar, de fazer show. 2 semanas antes do pai vir de São Paulo, ele estava fazendo shows em São Paulo. E sentiu-se mal e resolveu vir para casa porque não estava bem. Ele sentiu, mas naquela época tem uma coisa que a gente deve deixar muito clara, né? O pai era diabético. E a diabetes lá pelos anos 70, que foi a época, infelizmente, do passamento do pai, 74, não tinha esta condição de medicação que tem hoje do conhecimento da diabetes, que é uma doença silenciosa, né? Uma doença que traz uma série de problemas ao longo
do tempo em que ela vem atacando o ser humano. O Calbi também era diabético. O Calbi também era diabético. Então, estes períodos, eles são extremamente delicados e difíceis para quem tem essa diabetes. E que todas as pessoas que têm a diabetes sabem muito bem do que nós estamos aqui falando e conversando. Quanto mais idade, pior. E quanto mais o tempo avança sobre a qualificação do ser humano, mais a diabetes ataca a própria carne, não é? Ou o próprio ser. E o Calbi foi uma dessas pessoas. Não é o caso da Elza, por exemplo. A Elza não é diabética. A Elza, ela caiu e teve 3 pinos que ela teve que colocar, e placas na coluna, e ela hoje tem dificuldades muito grandes de caminhar. Nós fomos, agora há poucos dias atrás, ao Rio, e eu fui almoçar com ela lá no apartamento dela. Nem no apartamento dela ela consegue caminhar direito. A Elza é muito amiga tua. Agora, me corrija se eu estiver enganado. A Elza Soares veio em Porto Alegre, fez um show no Bourbon, não é? Não sei se fez ou vai fazer no Bourbon. No Bourbon e fez em Pelotas. Eu estava em Rio Grande, desfilando lá no Carnaval do Rio Grande, e fui no hotel dar um abraço nela, dei um abraço a ela nela lá em Pelotas, e voltei para Rio Grande. Essa é uma coisa que me incomoda muito. A Elza Soares é uma cantora consagrada, e uma das razões dela estar consagrada é por causa de 2 músicas, Cadeira Vazia e Se Acaso Você Chegasse, músicas do pai do Lupinho, Lupicínio Rodrigues. Ela vem a Porto Alegre e canta um repertório só de músicas inéditas. O público que está lá na plateia quer ouvir a Elza cantando os grandes sucessos. Por que isso? Isso me irrita, sabia? Não, eu vou fazer antes de responder a tua qualificada pergunta, Provocação. Uma provocação. Não dá para fazer provocação nossa, porque nós não vamos fazer isso um para o outro, né? Qualificada pergunta, né? Depois de 40 anos amigos, nós não vamos dizer que um está provocando o outro. Não, 40 não, 41. 41, né? Mas a Elza, ela é, assim, ligadíssima com a atualidade. Exemplo, última vez que estive com ela, como já aqui comentei, ela cantando rap para mim, no apartamento dela. Cantando? Rap. Aí eu fiquei olhando, digo, ó, nós estamos falando da cantora que a BBC de Londres, e considerou uma das maiores cantoras do século. Nós estamos falando da Elza Soares, que é tanto quanto uma das maiores cantoras americanas, que é Ellen Fitzgerald. Nós estamos falando da Elza Soares, que ao longo desta vida tem uma marca registrada, como tu bem sabes, com a música do pai, que a lançou no mercado. Mas ela não perde esse posicionamento de gravar autores paulistas, autores cariocas, de fazer essas mudanças, como tu bem colocastes. O pessoal quer escutar a Elza cantando Se a Casa Chegasse. Não, ela não deixa de cantar. Ela não se omite em cantar. Ela vai ao encontro do que está se modernizando. Não que a música do pai esteja ultrapassada, ou seja velha, ou não mereça mais ser cantada. Não. Ela vai ao encontro do público jovem. Por isto e por estes momentos é que ela se mantém mais na onda, quase que surfando sobre a música popular brasileira, entendeu? Por esses acompanhamentos que ela dá em todos os ritmos da música. Por exemplo, quem é a cantora brasileira que fez um hit cantando forró? A Elza foi ao encontro do forró. Não ficou só na... E é uma sambista que, para cantar com ela, meu irmão, não é fácil. Quando nós tivemos agora, o ano passado, lá no Teatro Rival, eu e ela te bota... Ela não te dá a nota, ela te atira a nota, entendeu? É muita estrada. É muita estrada. Ela te atira a nota e tu tem que sair no caminho dela. Por quê? Porque ela é a Elza Soares. Se alguém quer saber disto, e se alguém quer comprovar isso que eu estou colocando, experimente botar
na internet Lobão e Elza Soares cantando Se Acaso Você Chegasse. Imagino. É algo maravilhoso, sensacional e divino. A Bela e a Fera. Mas é algo. Por quê? Porque o Lobão, na batida dele de roqueiro, né? E a Elza da sambista. Isso é legal. Não esqueçam isso que vocês vão ver o depoimento que nós estamos aqui firmando. Lobão e Elza Soares cantando Se Acaso Você Chegasse. Depois o pessoal vai te ligar e te dizer, olha, o Lupe soube te explanar. E voltando ao Calbi, o Calbi, ele tinha um repertório internacional. E cantar, por exemplo, quem ele ia lançar agora, como tu bem citaste, o Dick Farney, não é para qualquer cantor brasileiro. Não. Uma loira. Não é para qualquer cantor brasileiro. A Elza, ela não é para todas as cantoras brasileiras. Ela é a cantora brasileira. E eu me lembro muito bem que existia, nesse temário de artistas brasileiros, 2 cantores que liam a partitura musical cantando. Jamelão. Tu botava a partitura musical na frente e ele cantava. Calbi Peixoto, você botava a partitura musical e ele saía cantando. Não interessa qual música fosse, ele saía cantando. Tamanha era o nível de conhecimento destes homens como voz e interpretação. Como música. Tem muitos músicos. Paul McCartney não lê partitura musical. Não lê. E é Paul McCartney. É isso aí. Não sei quem mais, mas Paul McCartney eu acho que simplifica. Bem, eu queria agradecer muito ao Lupinho por essa simpática, sempre ilustrada presença no nosso programa, falando dessas coisas que a gente queria saber do Calbi Peixoto, falando da Elza Soares, falando do teatro que vem aí, o Teatro Bar, que esse programa com certeza vai ser o primeiro a divulgar, já está sendo, só falta o local, né? Como foi o primeiro a lançar o Se Acaso Você Chegasse, quando eu disse, vou fazer um bar em seguida e vai chamar-se Se Acaso Você Chegasse. Quando? Está quase pronto. O primeiro programa de televisão que eu dei notícia foi contigo. Ele disse-me assim. Valeu, Lupinho, prazer em te ver, cara. Grande abraço a todos. Prazer estar sempre contigo.